Bom dia, trader. Hoje, dia 10 de outubro, estamos aqui para colocar nossa técnica de M5 em evidência. Estava analisando alguns pares, tá? Para que eu já gravasse para você a sua nova videoaula. Hoje, com a utilização do indicador. E você já estudou e você deve estar olhando aqui, deve estar falando o seguinte: caramba, mas o indicador está colocando aqui que é para comprar e não para vender, mas ele fez uma venda aqui. Por quê? Porque que eu fiz questão de mostrar para você essa operação. Porque eu sempre falo para você que o mais importante é, para mim, é operar utilizando a price action, as marcações. O indicador, ele dá uma ótima confluência. Ele dá uma ótima confluência, sim. Ele vai trazer uma maior certeza para você. Mas de fato, o indicador, tá? Ele só auxilia. Porque veja, por enquanto, né? Por enquanto, tá dando um belo de um win aqui. Mas será que vai ser esse win ou não? Certo? Só que você nessa operação aqui, você tá muito tranquilo, entendeu? E você percebe que a minha marcação tá aqui, tá? Coloquei esse pavio expressivo aqui, certo? Lembra que eu falo que eu gosto muito quando ela chega a romper a minha marcação para pegar? Então, depois como confluência eu já tinha isso aqui, certo? Aqui também dava confluência para mim. Aqui era um pavio expressivo muito bom. Então, é uma região que eu peguei utilizando a price action. O indicador ele está aqui, mas eu quero que você entenda. O indicador ele só te indica, mas não é que você tem que ir sempre com ele. Não é todas as vezes que você vai utilizar o indicador para fazer as suas entradas, tá ok? Tenha fé em você, confia no que você está fazendo, confia no teu operacional, entendeu? Que você vai conseguir, eu tenho certeza. Deixa eu colocar aqui nesse par. Aqui eu não dei entrada, né? Eu só estava fazendo a marcação aqui. Porque eu quero, né? Sempre quero trazer para você uma aula que tenha um bom conteúdo. Aqui, ó, esse pavio expressivo, tá vendo? Olha o que está acontecendo aqui. Ó, já vi ali, já vou explicar, já vou entrar aqui. Ah, mas agora ele voltou muito. É porque é o seguinte, estava falando com você, vi esse pavio expressivo e vi esse pavio expressivo aqui. Então por isso eu ia entrar ali, tá? Ignorando mais uma vez, tá? A força do indicador. Esse indicador aqui, ele é muito forte. Esse indicador aqui, ele vai trazer para você bons acertos, tá? Perante a aula passada. Porém, o que eu quero mostrar para você é que da lei contrária, de que você confiando em você mesmo ou você mesma, você vai conseguir, tá? Por que eu tô gostando demais de mostrar isso aqui para você? Porque tem muita gente por aí que vende indicadores, sabe, por valores assim estratosféricos e você acaba acreditando, você acaba adquirindo e ó, deu in. Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui porque eu exagerei no volume. Então tá aqui, ó, um in que veio, a gente utilizou simplesmente a price action, entendeu? E o indicador estava aqui, certo? Ele queria dizer aqui, tudo bem, que aqui se a gente pegar como confluência, nesse ponto aqui, ele deu uma bela de uma compra. Só que você vê isso aqui, o que que a tua mente cria? Cara, o que você cria, né? Quando o indicador bater lá embaixo, eu vou comprar, porque olha só quantas compras maravilhosas ele me dá. Se você fizer um backtest, você gostar disso, tudo bem, eu não tenho nada contra. O que eu quero é que você ganhe dinheiro. Mas o que eu quero que você entenda é que muitas vezes o indicador ele não vai estar dando uma confluência, tá? E você vai ficar esperando uma entrada por quanto tempo? Entendeu? Por quanto tempo? Então pensa dessa forma aí, tá? Aqui a gente estaria nessa operação, né? Mas não deu tempo de clicar. Não deu tempo de clicar. Aqui eu já havia marcado também.
tinha um ponto que eu estava marcando, eu já vou explicar, porque aqui é um vídeo aula, tá? Aqui não é conteúdo de YouTube. Eu estava analisando para ver se realmente valeria a pena gravar para você hoje essa videoaula. E sim, ela está valendo muito a pena. Aqui, olha só o indicador, né? Deixa eu colocar uma linha aqui. Ó, primeiro, a nossa premissa, né? Pavio expressivo, ele tem confluências? Ele tem. A gente pega, deixa eu colocar aqui a horizontal, a gente pega aqui esse candle e a gente vê que sim, tá? O indicador, ele funciona, o indicador, ele dá certo, o indicador, ele te dá boas entradas, ele dá para você, entendeu? Ele dá para você. Mas o que eu quero que você entenda é que você pode fazer operações acreditando na price action, acreditando primeiramente em você, tá? Colocando Deus em primeiro plano, né? Porque não adianta nada você falar que você é um Superman ou uma Supergirl, né? Eu sou um super-homem, eu sou uma super-mulher, e esquecer que quem dá para você essa virtude é Deus. Então sempre Deus em primeiro lugar. Olha, aqui tem um pavio contrário, certo? Aqui tem mais um pavio contrário, onde o meu mouse está passando agora, certo? O candle está aqui, tem pavio contrário, certo? Mas aqui ele está dando muita força de venda o indicador. Então, se ele bate lá, a gente tem essa confluência. Lembra da aula passada? Forçando para baixo. Deixa eu voltar lá rapidinho para não perder. 5 minutos. Ó, ele passou um pouco para fora, peguei. Ah, mas é perigoso dar loss aí e tudo mais, né? Porque na price action, porque etc. Porque o que eu aprendi com tal fulano, porque tal. Essa técnica de M5 é para facilitar a sua vida, tá? Ela não é para deixar a tua vida mais difícil e também não ficar... Ó, aqui, né? A gente entrar aquela hora, lembra-se aí no vídeo? A gente entrar aqui aquela hora. Será que vai dar loss ou vai dar gain? A gente não sabe, né? A gente já volta para ver aí. Aqui a gente... aqui só foi marcação, mas aqui não entro. Olha o tamanho do pavio expressivo, o pavio contrário. Olha o pavio contrário aqui. Olha como ele está expressivo, né? Muito expressivo o contrário. Então eu não vou entrar, né? Aqui a gente nem analisou ainda. A gente não viu nada. Ele já vem voltando aqui, né? Esse aqui, só para análise, tá? Só para análise. Ó, esse aqui... ele tem confluência com aqui atrás, tá vendo? Ó, aqui atrás ele dá condições para aquele put lá, né? E aquele put lá ele deu vitória. Então a gente teria ali uma possível um possível gain mesmo, né? Porque ele fazia parte dessa região, né? E depois a região traz a força ali, a gente vê que realmente tem aquela força bruta contrária. E o JPY aqui eu não vou pegar porque ele está muito próximo. Pode dar win? Pode dar win, mas ele está muito próximo da marcação, certo? E já antes tinha muito pavio contrário, então eu não vou entrar nessa operação aqui, né? Nossa, mas tá, tem hora que fica alta as músicas que eu coloco aqui, né? Eu gosto de um fundinho, sabe? Eu gosto de uma musiquinha assim e tal. A música ajuda a relaxar, né? A se concentrar muitas vezes. Ó, aqui a gente entrou junto, né? A força do indicador me mostrava muita força vendedora. Ponto. Pavios contrários. Ponto. Certo? Existia um pavio contrário aqui que não deixava a minha operação? Ok. Só que esse candle aqui, ele é um candle que ele é maior do que propriamente o pavio contrário, certo? E essa nossa marcação aqui é uma marcação que tem algumas confluências. Olha só, tem confluência com esse pavio contrário, tem esse pavio aqui. Então é uma região, uma zona onde me dá muita certeza para clicar, ok? E para quem gosta, né, de LTB e LTA,
a gente pode enxergar aqui uma LTB, né? Tem uma LTB que vem para cá. Vou traçar, porque de repente tem alguém aqui que não conheça. Mas ó, linha de tendência, certo? Vou pegar desse ponto aqui, porque ele é o maior de todos, certo? E vou traçar nessa outra ponta desse pavio aqui. A gente enxerga o que é uma linha que está caindo, né? Ó, tá indo para baixo. A gente pode também pegar novamente a linha de tendência, pegar desse ponto aqui, porque tem um pavio ali, e procurar esse pavio aqui, ó. A gente encontra de novo outra região que está jogando para baixo, está jogando para baixo. Lembrando que estamos em M5, não é M1. Quem tem muito costume com M1, de repente aqui, não pensaria em vender utilizando linhas, né? Pensaria em comprar por razões do M1, mas esquece M1, a gente está na pegada do M5, tá? A nossa pegada aqui é M5, tá ok? Então, eu só tracei essas linhas aqui, tá? Para dar uma confluência a mais nessa operação. Mas você percebeu que eu nem coloquei, nem utilizei. Vou tirar aquela primeira e vou tirar agora essa segunda, tá? Mas sim, você pode utilizar no teu dia a dia. Claro que você pode usar, entendeu? Mas de novo, ó, ele está dando força vendedora aqui, o indicador, certo? A gente tem o nosso pavio contrário. A gente colocou no time de expiração para 5 minutos e apertamos o botão, né? Então aqui nesse caso, a gente até utilizou o indicador para nos mostrar aqui uma força de venda, porque ele está empurrando para baixo, mas era só essa questão. Muitos de vocês, você que está ouvindo aí, deve estar vendo agora esse candle vir aqui nessa região e bater. Aí você vai colocar o teu medo em questão. Você pode pensar assim, olha só, mas ele foi lá, né? Só que ele foi depois. O que você tem que entender em opções binárias é que a vela, o candle que você apertou, deu win. Ponto final. Eu preciso que você entenda isso, porque nas aulas que vão vir, nas outras aulas, eu vou estar ensinando para você o candle a candle. Eu vou estar ensinando para você como você fazer leitura de candle para candle aqui. Claro que eu vou passar de uma forma bem simplificada para auxiliar você. Eu não vou te ensinar um vela a vela complexo, tá? Porque senão isso pode acabar atrapalhando aí as suas leituras, o seu dia a dia. E não é isso que eu quero fazer com você. O que eu quero fazer para você é trazer uma ideia, uma visão, um operacional onde você possa ter aí a sua lucratividade diária, tá ok? Então, o mais importante aqui foi o win nesse momento e o win nesse momento aqui. Então aqui a gente não teve o auxílio, tá, do indicador, porque aqui nessa nossa venda ele mais mostrava força compradora, só que nós tivemos, né, eu e você, a gente teve a certeza da venda aqui. Certeza não é porque é a certeza do win, tá? O win é só certeza quando ele vem. A gente só apertou com certeza porque a gente colocou a nossa autoconfiança em questão, porque marcamos, confiamos e apertamos o gatilho, tá? É sniper, tá? É sniper, a gente tem que entender isso, a gente é sniper, tá? Agora, vamos localizar uma outra região aqui, certo? O preço está aqui, temos esse pavio expressivo nesse momento, mas o candle, esse candle está muito próximo, certo? Muito próximo. Nossa, mas a região é muito boa, a região ela mostra uma força dentro do que você já ensinou. Sim, mas o candle está muito próximo. Então ele tende a romper, tá ok? Então eu procuro o que? Um próximo pavio expressivo. Olha aqui, temos esse pavio expressivo, temos aqui corpos, né? Esse pavio aqui, ele tá para cima. O que eu posso fazer? Posso sim marcar ele. Tem confluências? Ele tem confluências, né? Ó, tem confluências, então ó, com o corpo aqui, né? Aqui ele tem confluência com esse candle aqui. Então a gente tem aqui o que? Uma
zona, uma região. Mas eu queria ver mais para trás ali, porque, sabe, eu quero ter certeza, quero ter mais certeza e tudo mais. Mas aqui para trás, ó, a gente não vê nada. Ó, a gente não vê nada. Ok? Então joga para cá. E você começa a ver o pavio contrário. Se ele daqui, ó, a gente tem tempo. Se ele daqui chega até essa região, essa zona, bom, por quê? Porque um candle que estaria longe da região. Você talvez aqui pensou assim, mas se ele encostar aqui, você compraria? Ele tá dando, o nosso indicador, ele está dando força compradora, certo? Se ele volta aqui, porque nós temos esse pavio contrário, aliás, um pavio expressivo e muito forte, e ele tem confluência com esse ponto aqui, daria para entrar, tá? Por essas razões. Mas aqui deixa eu colocar no 5. Deixa eu colocar no 5. Eu não ativei o Premium e tá vindo comerciais aí. Eu coloco músicas aleatórias ali e fica vindo, né? Se ele for lá, agora nesse caso aqui, eu quero que ele vá até, ele exploda aqui na zona, tá? Ele explodindo na zona, ele me dá mais certeza. Por quê? Porque eu marquei ali, né? Porque eu já gosto que ele dá uma rompida na linha. E agora a gente tem uma outra, então eu quero muito que ele dê uma... Ele passe, né? Ele ultrapassou, peguei. Muito bem. E agora? Agora é aguardar. Mas você acabou de falar que nessa operação aqui, certo? Nessa operação aqui, você entrou porque tinha uma confluência e mostrando força de venda. Agora você entrou aqui, ele está dando força de compra e você vendeu porque nós temos a nossa marcação, entendeu? Eu quero que fique claro para você, eu vou passar mais indicadores, tá? Eu vou passar mais indicadores. Inclusive essa aula aqui, eu iria passar um outro indicador para você utilizar junto a esse aqui, que eu já testei, tá? Ele é bem conhecido, já testei e já vi que ele traz uma excelente assertividade. Porém, eu preferi operar utilizando esse indicador, o CCI, já para você aqui. Por quê? Porque eu quero que você entenda que ele é uma confluência. Ele é algo que vem para agregar no seu dia a dia de operações, tá? Mas não é para te engessar. Eu não quero que você fique engessado ou engessada a indicador. E por quê? Que eu vou repetir agora e ouça com atenção. Porque eu não quero, de coração, estou marcando esse pavio expressivo aqui, tá? Aqui a gente tem confluência desse corpo, confluência desse corpo aqui, desse corpo aqui, desse corpo aqui, desse doji aqui, desse corpo aqui, desse pavio aqui, desse corpo, desse pavio expressivo aqui. Então, por que eu não vou entrar aqui se ele bate e dá uma rompidinha? Por que eu não quero que você fique réu de indicadores? Porque eu já percebi que existem vários, não vou dizer traders, né? Porque eu não sei se são traders de verdade, mas existem várias pessoas no YouTube, né, que divulgam lá indicador de sucesso, compra que é o win garantido, entendeu? Aí você fica naquela angústia, você fala, vou comprar, porque se ele está dando win lá com esse indicador, eu vou comprar também. Aí você vai lá, paga lá R$500, paga, já vi indicador por R$1.000, vi indicador que custa R$1.500 e tem muita gente que compra, entendeu? Se houvesse algum indicador, tá, que eu testasse aí por meses e que desse win, eu passaria para você, entendeu? Mas até hoje eu não vi nenhum indicador. No Forex também tem muitas vendas de indicadores aí, tá? Prometendo para as pessoas aquela maravilha, aquela coisa toda, sabe? Mas eu não vi sucesso. Na B3 então nem se fala, né? Na B3 é uma chuva de indicadores. Eu até acredito que essa mania de indicadores aí veio lá da B3 para cá. Não sei, né? Posso estar enganado.
Você percebe que eu já abri aqui o tempo, né? Para, se caso ele chega lá perto, a gente clicar aqui, ó, para pegar ali para pegar aqui a expiração de 5 minutos, tá? Ó, 27, né? A gente tem tempo para fazer retração nessa mesma aqui. Mas independente se vai ser para essa mesma ou se vai ser para a próxima que vai nascer. Mas a prioridade é essa, porque de repente a que nasce muito próximo à marcação. Aí ela já cancela a nossa operação, entendeu? Porque vai ficar um candle muito perto aqui, muito próximo, né? Aí já não seria legal. Mas vamos aguardar. Quero muito, né? Quero muito que ele vá até aqui. Mas o que está acontecendo aqui? Ele está respeitando esse pavio, né? E respeitando essa zona aqui. Mas a mais forte é essa. Então, ele indo lá, show de bola. Mas é aguardar, porque seria bacana ele, tá? Porque ele vai lá com tudo, né? Ele vai dar um candle grande. Ele vai ficar longe da marcação, entendeu? Mesmo tendo pavio contrário, eu gosto desse tipo de operação, por quê? Porque ele está longe, ó. Lá tá dando vitória, mas a gente vai primeiro acompanhar aqui, porque de repente ele vai e a gente perde a entrada aqui, né? Vamos aguardar. Ó, 28, né? Ó, lá deu in, mas eu tô de olho aqui com você. Quero muito que ele vá lá agora, porque a gente tá no finalzinho aqui do time. E no 30 ele vai vir outro candle, né? Se o candle nasce por aqui também vai lá, legal. Mas a probabilidade é que o candle nasça lá perto, né? Oh, isso, muito bem. Eu ia entrar porque ele foi e deixou um pavio, né? Então, como ele já havia ido, se você voltar o vídeo, você vai ver. Aí ele me deu essa condição. Mas agora, como ele foi, então ele voltou aí, né? Peguei. O indicador está dando muita força compradora. Mas eu estou acreditando muito, muito, muito na região. Ó, ele buscou uma outra região de pavio contrário, certo? Até vou marcar aqui. Ó, ele buscou essa região aqui para ver o contrário, ó. Ó, ele buscou essa região aqui, essa zona, essa região, né? Ele buscou ela. O indicador está dizendo que o quê? Que ele chegando aqui próximo, ele pode dar uma força contrária, né? Que é descer. Porém, o que eu e você queríamos era que ele batesse aqui e nós entramos. Esse era o nosso intuito, tá? Aqui, de novo, tá? Você vai ver esse candle aqui e você vai ficar desacreditando em você. Você vai dizer assim, olha só, se eu tivesse entrado nessa operação e de repente eu poderia ter perdido, porque etc e tal. Mas o que que importa? O que importa aqui é que a nossa entrada deu win, foi sucesso. Utilizando a nossa marcação, entendeu? É isso que eu quero que você pegue, que você entenda, tá? É isso que eu quero que você coloque na sua mente. Por quê? O indicador eu vou trazer, como eu já comentei, eu vou trazer outro indicador para auxiliar, eu vou trazer. Mas o que eu quero que você coloque na sua mente é que a price action, ela funciona assim, escrachadamente muito mais. E por que que eu quero que você acredite nisso, que é uma verdade, não é uma crença somente? Porque eu vou passar para você módulos de leitura de vela a vela. E quando eu passar vela a vela para você, não tem nem linha nem indicador. Aí como é que você vai acreditar no movimento de candle, na leitura do candle para candle, se você não começar a acreditar que você consegue apenas com essas marcações, entendeu? Então eu preciso que você entenda que sim, porque vai ter pessoas que vai querer utilizar só o indicador para ter uma confluência a mais. E é muito bom sim, não estou falando que não é. Não estou dizendo que não é. Ó, ele bate, ó, tá vendo o indicador aqui, ó? Ó,
aqui, vou marcar porque foi a vitória do indicador, ó. Ele deu vitória, o indicador, entendeu? Ele dá vitórias. O indicador, ele te dá a vitória. Mas o que eu quero que você entenda é que você tem que confiar em você, entendeu? Confiar na tua leitura a seca também, porque você não vai nunca mais ficar réu de nenhum trader que vá lá dizer para você assim: você está levando loss, então compre esse indicador aqui que a sua vida vai mudar. E você vai acreditar só no indicador. Aí imagina só, digamos que você vai começar a ganhar muito dinheiro usando esse tal indicador, que tem vários, né, para opções binárias. Aí vai chegar um tempo que você vai querer operar no Forex. Aí você vai fazer o quê? Vai procurar outro indicador. E se você for operar na B3, você vai procurar outro indicador. Você nunca vai confiar em você mesmo, entendeu? Então essa minha pegada aqui, nessa nossa técnica de M5. Eu quero que você acredite em você. Até porque muita gente vem pedindo para mim: lança logo a técnica milionária, lança logo a técnica milionária. Mas a técnica milionária, ela é muito mais porrada e agressiva na leitura de candle a candle. Então, eu quero que você ganhe dinheiro com a técnica de M5, eu quero que você se realize com a técnica de M5, deixa eu colocar aqui, para que você, quando adquirir a técnica milionária, você vai com muita certeza de que você é uma pessoa muito foda, entendeu? Que você é uma pessoa que, poxa, eu sei fazer isso aqui, entendeu? Se eu colocar um indicador ou outro, é só para auxiliar, ó, tá finalizando, né? Finalizou. A gente pegou a venda aqui acreditando nessa marcação. Eu sempre falo que eu gosto pessoalmente quando ela ela passa um pouco da linha. Por quê? Porque é onde está muito stop loss, lá no Forex. Você vai entender melhor depois dessa pegada aí, tá? Vou passar para você depois. Tem uma razão, não é só porque passou da linha, né? É tudo calculado aí, tá? Mas lá no Forex tem muita gente que está com o stop deles aqui. Então o que acontece? Aqui eu vejo que realmente vai ser uma virada de vela no candle a candle, tá? Eu vejo por, assim, tempo de mercados, né? Forex e tudo mais, B3 e tal. Mas existem os stop loss lá que a gente não utiliza aqui. Muitos de vocês não sabem nem o que é isso. Não precisa se pegar isso agora, tá? Mas para quem já sabe, fica aí a dica, né? Então aqui tem muita gente ligada no stop loss. Por isso que a gente coloca uma zona, entendeu? Deixa eu explicar para você o que é stop loss aí, porque eu não quero deixar nada incompleto. Eu gosto de deixar as coisas completas, tá? Então, imagina que aqui é o Forex, tá? Você está lá no Forex agora operando hoje GBP. E você aqui, você viu que você fez uma análise aí, tá? Marcações. Imagina que isso aqui não exista, tá? A tua criatividade, você que está me ouvindo aí, a tua criatividade, ela é muito imponente. Eu sei disso, né? Por isso que você está aqui. É porque você tem uma mente muito fora da caixinha. Você pensa diferente das outras pessoas. E é por isso que você está aqui agora, entendeu? Então, faz de conta que só existia esse candle aqui e aqui não. E você já tinha uma marcação aqui, nesse ponto, Forex. E você queria fazer uma compra se caso viesse algum candle para aqui, nessa região, tá? Vamos utilizar o que já aconteceu para facilitar a leitura do stop loss. Então, no Forex, o que acontece no Forex? É praticamente a mesma coisa, só que lá no Forex você não tem esse tempo aqui, não tem tempo. Lá você opera, você entra a hora que você quer e você sai a hora que você quer, entre aspas, ok? Então digamos que você comprou aqui no Forex, clicou no botão comprar, pum, comprou. Ó, foi a teu favor. Quando o candle chegou, digamos aqui, nessa região, você fala assim, bom, para mim já tá bom de grana. É um scalping, chama-se isso de scalping. Então eu vou lá e vou vender. Como tem um botãozinho aqui, né, nas opções binárias também tem um botãozinho vender. Então você pode clicar no botãozinho lá, vender, e você vende. Você ganhou daqui para cá. Só que você clicou para comprar e você encerrou a operação. Aí entra o stop loss, tá? O que é o stop loss? Você lá no Forex, na B3 também, você vai ver o quê? Uma outra região, vamos colocar pavio, tá? Ah, esse pavio contrário aqui, ele pode ser um stop loss. Então você coloca aqui uma linha. Opa, não uma linha, né? Você vai colocar lá
o teu stop loss. Eu vou marcar aqui como se fosse o teu stop loss. Vou colocar aqui de outra cor, vou colocar uma cor amarela, só para você ter ideia. O que é stop loss? Simples, muito simples. Você clicou para comprar aqui, porque você comprou porque você quer que suba, né? Se caso esse candle aqui, ele voltasse para baixo, você estaria perdendo, né? Entendeu? Lembra que eu falei agora que lá não tem tempo, não tem time? Lá você compra e a operação fica rolando, entendeu? Mas se você comprou e ela subiu, tá ganhando. E se você comprou e ela tá descendo, o teu dinheiro, o teu capital, ele vai comendo, vai sendo consumido, ó. Perdi, por exemplo, ó, perdi 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, 30 dólares. Imagina que o teu capital é de 100, você colocou 100 dólares na tua corretora lá, de Forex. Aqui, então estou perdendo 25 dólares, 30, 35 dólares, 40, 45 dólares, entendeu? Então assim, quando você coloca esse stop loss, é o que? Olha, eu acredito que aqui, daqui para cá ela vai subir. Só que se ela for ao contrário e descer, eu só aceito perder 5 dólares. Então digamos que essa linha aqui é o teu stop loss. Você arrasta uma linha para cá, é só arrastar, você arrasta uma linha para cá lá no Forex, certo? E tem o teu stop loss. E você calcula quanto você quer ganhar ou você quer perder. E digamos, tá? Digamos que aqui seria o teu take de gain, seria a tua vitória. Bom, aí você já calculou o seguinte lá no Forex, né? Eu vou comprar aqui, porque eu tenho minhas marcações, certo? E quando bater aqui, ele sai automático, tá? É automático, você não tem que clicar em mais nada. Você só coloca as posições. Chegando até aqui, digamos que você iria ganhar 25 dólares, tá? Só um exemplo metafórico. Então, se bater aqui, eu ganho 25 dólares, e se bater aqui, eu perco 5 dólares, entendeu? Você vai lá, faz o teu clique de compra, puf, comprei aqui na região, e você já tem lá, automaticamente, o teu stop loss e o teu take de gain. Você vai lá fazer a sua caminhada, você vai sair, desligar o computador, você vai tomar o teu banho, vai ver um filme, uma série, não sei. Por quê? Porque você já calculou, né? O teu gerenciamento é perder 5 dólares e ganhar 25 dólares. Acabou, entendeu? Então lá no Forex tem uma galera que está posicionada aqui, entende? E o que a maioria das vezes acontece? Você que nunca operou em Forex e nem B3, você não sabe. A galera fala muito assim, cara, eu fui violinado e depois a operação foi a meu favor. Isso significa o quê? Simples. Você comprou aqui porque você quer que o preço suba. Imagina que o preço ele veio até aqui, bateu na sua linha amarela e você ficou fora da operação e depois o candle, o preço, ele foi realmente lá. Aí você fala assim, caraca, velho, ele foi lá no meu stop loss, pegou a minha ordem, me deixou 5 dólares negativo e depois ele me daria gain. Caramba! Então, por isso que eu gosto que o candle ele passe da minha marcação. Porque lá no Forex é aqui que a galera está posicionada. Por isso que o candle ele vem, bate e depois ele tende a respeitar. Por isso que a maioria das vezes, quando você faz a marcação, eu falo para você não ficar com medo, para você não gelar, não ficar com medo, titubeado com medo. Por quê? Porque é normal você fazer a marcação, ele vir fora dela por um período e depois voltar para onde ele tem que ir, para a direção que ele tem que ir. Por quê? Porque opções binárias é o quê? É um espelho do Forex, entendeu? Simplesmente por isso. Por isso que eu gosto que o candle ele saia para fora. Aqui, ele não veio para fora, né? Ele não veio para fora, mas aqui, digamos, entre aspas, né? A gente iria comprar igual, né? A gente ia comprar igual aqui. Bateu na linha, bateu para fora da linha. Bater para fora da linha é uma preferência que eu dou. Por essa razão, de no Forex existirem lá os stop loss. Então, o que a gente pensa? O que eu penso, né? Que é uma lógica também do preço. Eu gosto quando ele vai para fora, porque aqui provavelmente estão posicionados os stop loss lá do Forex. E, entre aspas, de forma obrigatória, o preço ele tem que bater para fora. Ele vai pegar os stop loss lá da galera do Forex e depois ir para a direção que ele tem que ir. Como está acontecendo aqui, né? Ó. Tá dando condições, né? O nosso indicador.
e tá indo lá. Só que aqui, aqui nem foi buscar stop loss não, que ele já foi mesmo realizar, né? Ele já pegou aqui uma tendência aí, beleza? Ó, respeitou de novo aqui essa zona, né? Essa região e tudo mais. Vou tirar essa linha amarela, porque ficou só esse exemplo. Se você não entendeu, você pode me perguntar para mim por e-mail, ou você pode perguntar para mim no direct lá do Insta, que eu vou te explicar melhor essa situação aqui, tá? Mas é basicamente isso, é esse básico aí, tá? Lá na B3 também. Para quem já opera na B3, tem essa questão também, então você pode usar isso ao teu favor. Se você encontrar regiões onde o preço é muito violinado, você tende a ganhar muito dinheiro fazendo scalping, que é o que eu faço lá. Tomando um cafezinho aqui, né? Faz bem. Tinha colocado a música aqui, mas eu perdi a senha do prêmio lá, não assinei o prêmio em um, perdi a senha do prêmio do outro, e aí ficar colocando comercial para aparecer aqui não é legal. Falando do YouTube, tá? Mas eu gosto de colocar uma musiquinha. A vibração da música, ela nos faz assim, ela enriquece, tá? Pra mim, não tô falando que pra você, eu, tá? A música, ela enriquece, assim, aquele momento, ela traz uma vibração positiva. Ó, pavio expressivo aqui, né? Aqui não tá exatamente no corpo, mas é uma região, certo? Aqui temos esse pavio do candle vermelho que bateu. Aqui tem um corpo com pavio, mas foi explodido, né? Aqui, corpos. Aqui, esse pavio bonito, pavio expressivo. Se eu estiver falando de uma forma que você não está entendendo, você pode ir lá no meu e-mail e reclamar, né? Falar, ó, você fala de uma maneira que eu não estou entendendo não, tá meio complicado entender aí. Fala de tal forma, fala assim, tudo mais. Porque o meu intuito é te ensinar, né? E eu posso estar acreditando que estou falando de uma forma simples, mas eu posso estar falando de uma forma complexa e você não está entendendo. Mas eu não estou falando nenhum termo técnico que é utilizado em mercados tradicionais. A bolsa mesmo ela é cheia de termo técnico. O Forex, então, tem entender que você vai conversar com eles e eles só dificultam a tua vida, falando só de termo técnico e só complica. Enfim, né? Não quero falar mal de ninguém, só dei um exemplo aqui. Nasceu, né? Sem pavio contrário, ele teria que voltar onde? Nas regiões. Então, eu vou pegar aqui a nossa linha, né? Marcar nesse pavio contrário. E aqui a gente tem essa zona, essa região. Aqui a gente encontra mais um pavio contrário, tem esse corpo, né? Ó, então aqui é uma boa zona, uma boa região para uma compra, né? Só que ele teria e tem que ir até lá. Tá amortecedor, né? Como a gente já tem esse costume, eu acabei nem falando muito hoje do amortecedor porque ficou aí na cabeça, né? Tá na mente de você já gravou esse movimento. Aqui ele passa da linha zero para baixo, dando condições de força vendedora, porém o indicador ele só auxilia. Na aula passada eu coloquei vários exemplos dele dando certo, né? Ok. Hoje eu já estou falando dele de uma forma diferenciada. Já estou falando dele assim, você tem que ter ele como confluência. Aqui temos essa região, né? Ok. Porém, esse candle ele já mostra um pavio contrário, entre aspas, expressivo, até porque ele está pequeno. Então, o que a gente pode fazer também, né? A gente pode utilizar da nossa inteligência e achar uma outra região aqui que ele possa estar respeitando caso ele vá lá. E a gente vê que tem zonas. Vamos ver para cá. Aqui, né, teria que ser nesse ponto aqui, teria que ser porque aqui tem um pavio expressivo, né? Mas aqui ele tem, ó, corpos que ele respeitou. Ele foi com esse pavio até próximo
não atingiu, então é uma zona, é uma região, né? Ó, ele vem voltando para cá, para essa região. Muita força vendedora nesse momento. E aí vem daquela premissa que eu passei também, agora há pouco, e também nas aulas passadas lá, ele bateu lá, né? A gente pode pegar das análises de LTA. LTA ponto com ponto, ó, zona, deixa eu pegar aqui já, 5 minutos. Tá, eu peguei aqui essa operação, ela pode dar loss? Ela pode dar loss, tá? Por quê? Pavio expressivo contrário, muito expressivo, e aqui está dando muita força de venda. Por que eu quis pegar aqui? Para ficar esse exemplo, tá? Porque aqui é uma zona muito forte, a gente tem aqui uma LTA, que é uma linha de tendência de alta. Eu estou pegando esse ponto, tá? Com esse ponto aqui, ó, desse paviozinho aqui. Porém, a gente pode pegar também esse desse ponto aqui, desse pavio aqui, ó. Deixa eu colocar, ó, tá vendo esse pavio aqui? Então, tô pegando aqui. Pode ser uma confluência? Pode ser. Porque daí já fica mais price action do que propriamente utilização aí de indicadores, tá? De novo, reforço. Falo de indicador porque eu não quero que você, de coração, pague aí R$ 1.000, R$ 1.500 no indicador, tá? Acreditando no indicador, certo? Ó, tá vendo? Ó? Pavio contrário com força, expressivo. O indicador, ele mostra aqui uma grande força vendedora, ok. Entrei porque acreditei na minha região, na minha zona. Porém, fato, você vai levar loss uma vez ou outra. Mas aí vem a pergunta, está no gerenciamento? Se você está no gerenciamento, beleza. Imagina que aqui já deu loss, vamos imaginar que aqui já deu loss, tá? Então a gente tem 1, 2, 3, 4 vitórias e um loss. Se a gente fizer aquela matemática simples, né? Esse gain mata esse loss, então a gente tem 3 vitórias, entendeu? Olha o tamanho do candle que ele faz nessa região. E o indicador, ele colocou uma força realmente expressiva. Abaixo do zero é força vendedora. Acima do zero, que a gente havia falado na videoaula passada, seria força compradora, tá? Mas igual, eu entrei aqui por quê? Porque essa região para mim é uma região que eu quis entrar porque acreditei nela. Agora entra uma premissa para quem já tem mais tempo de opções binárias ou Forex, não sei. Água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Fica aqui uma brincadeira aí de ditado popular, né? Porque o que acontece muito no Forex ou na B3, uma região que é muito testada, uma hora ela tende a romper. E tá aí, né? Tá rompendo. E a gente também pode pegar isso aqui como fator, olha só. Você tem que pegar isso como fator, ó. Ó, lá do ponto lá em cima, pegar esse pavio aqui e trazer. Então aqui a gente também tem um momento, tá? De uma tendência aqui de baixa, certo? Então cuidado, Ade. Cuidado para não fazer essas coisas aí. Ó, EURUSD veio aqui nessa marcação, né? Ó, não teria pavio contrário forte. Tá vindo nossa marcação. O indicador aqui, nesse momento, ele tá dando uma, entre aspas, né? Uma certeza de que, poxa, aqui tem uma força para compra mesmo, tá? Mas o indicador, ele só vai auxiliar você. Colocar isso na tua cabeça, tá? Ó que bacana. Deixa eu tirar isso aqui. Pegar aqui. Ó que bacana, né? Esse candle veio até aqui e respeitou. Se a gente voltar para cá, a gente vê o que, ó. Aqui houve um respeito. Aqui supostamente, né? Porque ele rompeu, depois ele voltou e respeitou, né? Daria um in aqui, uma retração. Aqui um papel contrário. Não dá para contar como um corpo aqui,
Só que se a gente traçar uma linha aqui nesse paviozinho do vermelho, dá uma região, dá uma zona, né? Deixa eu colocar para ficar nítido. Ó. Aqui, ó. Região e zona, certo? Então, esse aqui, nessa retração, ele respeitou aquela região. Mas ó a força que está de venda, né? Ó a força que está de venda. Agora aqui, o que a gente pode fazer? Por exemplo, estou no gerenciamento, eu estou tranquilo. Olha só aqui, ó, pavio contrário, pavio contrário. Deixa eu marcar aqui nessa pontinha, certo? Olha só, uma região boa, né? Uma região que é interessante. É uma região interessante. Deixa eu dar o loss rapidinho para a gente tirar aqui o loss. Beleza. Ó, ele está chegando lá naquela região. Agora, se ele vai até aqui, eu pego porque tem a região, que para mim é o principal, e tem também o indicador, né? Só que ele já está voltando aqui. Deixa eu traçar a linha aqui nesse ponto. Ó, desse pavio dele. A gente vê que tem o que aqui? Regiões, ó. Regiões, tá vendo? Aqui não, aqui não. Aqui nesse pavio expressivo aqui, sim. E aqui para trás que é a última linha. Aqui não bateu, não bateu. Lá, aqui deu, ó. Aqui deu condições. Aqui deu condições, tá vendo aqui onde meu mouse está. Deixa eu colocar para 5 minutos. Eu vou dar uma entrada aqui e quero que ele venha pelo menos até aqui para me dar mais uma, tá? Não é martingale, tá? Eu não uso martingale, eu não uso fazer isso nenhum em Forex, nem em B3, nem nada. Vou dar mais uma aqui. Se ele for um pouquinho mais, eu dou mais uma ainda. Se ele for um pouco mais, eu dou mais uma entrada. Opa, maravilha. Ali foi... mas o delayzinho, né? Ele não deixou pegar. Como eu estou no gerenciamento, tá? Estou gerenciando. Não estou preocupado porque eu tenho esse gerenciamento afinado, né? Não eu, mas nós, eu e você. Então aqui, essas linhas, elas são o que? Nossas regiões e nossa zona, tá? Se eu estou tranquilo, estou com a cabeça, como é que eu vou colocar para você assim, sem preocupações, porque estou no gerenciamento, então eu vou fazer, tá? Vou fazer a entrada. Tem a pegadinha de quando a gente faz para o final e nasce o próximo. Só que isso aqui eu vou deixar para as próximas aulas, tá? O mais importante tá pegando sempre na região, na marcação. Ponto. Depois, nas próximas videoaulas, eu vou trazer mais um indicador e vou trazer também essa questão, tá? De pegar dentro do próprio, se vale a pena pegar quando está nascendo um outro ou não. Né? Mas já adiantando também, por que eu pego aqui sabendo que vai nascer um próximo candle, mesmo me dando um loss? Por quê? Porque esse aqui não tem pavio contrário expressivo, não tem. Porque essa região aqui é uma região muito forte, né? Vendo aqui, ó, teve muito respeito para trás dos pavios expressivos, tá? E a gente aqui nesse momento a gente falou assim, olha, eu não uso indicador porque não tenho ele como minha temperatura máxima ali de dizer, se ele está lá embaixo, então sempre que ele tiver eu vou comprar, porque acredito só nele. Não, eu acredito no meu operacional. Ele está me indicando, me dizendo que a minha leitura ela pode estar mais assertiva e mais correta. E por isso eu entro, entendeu? Por isso eu entro. E agora é o que? Deixar acontecer, tá? Eu vou tirar essas linhas aqui. Essa aqui que é de baixa e essa aqui é de alta. Porque a gente pode usar, tá? É uma confluência a mais, a gente pode usar. Mas de momento eu não quero fixar nelas, eu quero fixar só nas horizontais, tá? Depois eu vou trazer também vídeo aula para te explicar qual a maneira mais correta e assertiva de fazer, tá? Uma LTA e uma LTB,
Lembra que de aula em aula eu vou trazer para você cada vez mais conteúdo, vou trazer sempre novos vídeos aí para você melhorar a sua leitura operacional, para você melhorar. Eu quero que você envie para mim áudios emocionado, falando que, olha, consegui ganhar, estou feliz, né? Você que está aí do outro lado, quero muito que você escreva, né? Olha, fiz um saque, estou muito feliz. Enfim, o que eu quero é o teu sucesso. O que eu desejo é o seu sucesso, tá? E os 5 minutos é bacana porque em 1 minuto a gente clica, tá? E fica naquela. Ah, tá acabando o time, tá acabando o time. Nos 5 minutos você tem mais tempo para poder fazer a marcação e você também tem mais tempo para digerir a sua ordem. Você consegue ver algumas vezes por que você, entre aspas, teve um suposto erro, porque foi o loss, né? Por que deu loss? Será que eu que errei? Ou será que é coisa que acontece mesmo no dia a dia? Acontece mesmo no dia a dia, entendeu? Agora, se você marcou errado, daí também não, né? Se você marcou errado, aí já complica um pouco mais. Agora, se você marcou certo, se você está fazendo as entradas de forma correta, no time também correto, então tende que a longo prazo você vai colocar mais dinheiro no bolso do que você perder, entendeu? É isso que vai contar sempre. Para você que está vendo aqui o indicador ajudar, né, nesse final aqui desse momento, é bacana sim, entendeu? Não estou falando que não é legal, que não é bom, até porque eu estou colocando ele junto, né? Se não fosse nada de bom, eu não colocaria o indicador, eu nem colocaria nenhum, tá? Mas esse aqui eu testei bastante ele e vai sempre auxiliar você. Ó, no final ele deu gain, né? E novamente, eu não quero, na verdade eu quero que você fique sempre tranquilo nas suas operações, eu quero que você fique sempre sem ansiedade, eu quero que você fique relaxado, relaxada para operar, porque você viu que ele foi lá em cima. Naquele momento que ele foi lá, com certeza você ficou assim, ah, que bacana. Mas quando ele volta, você começa, ai meu Deus, ai agora, entendeu? Se você está assim, é porque você não está no gerenciamento. Porque se você está confiante no operacional, se você está confiante em você mesmo, ou você mesma, e se você está no gerenciamento, você não tem que criar e gerar ansiedade. A ansiedade, ela cega você. A ansiedade, ela tende a tirar a tua visão. A ansiedade, ela tende a não deixar você operar de forma assertiva, entendeu? Então, tira essa ansiedade de dentro de você, entendeu? Coloca sempre uma certeza maior. Eu sempre falo no YouTube, sempre falo aqui também. Acredita em você. Você é imagem e semelhança do Criador. Se você é homem, imagina assim. Nasci, tenho aqui, você é solteiro de repente, pretendo um dia me casar, ter minha família. Como é que eles vão me ver? Certo? Como é que eles vão me olhar? Eu tenho meu pai, a minha mãe, como é que eles me veem? Então, se eu ficar muito ansioso, eu penso, né? Penso não de pensar, penso de pender a não ter sucesso. Então, a ansiedade sai de mim. Se você já é homem e pai de família, pensa o seguinte: o que meu filho pensa de mim? O que minha esposa pensa de mim? Eles pensam que eu sou um cara que é viciado em entrar na frente do computador e ficar clicando e perdendo dinheiro, dando um soco na parede, soco nas mesas aí, porque eu recebo muito isso aí, o pessoal falando, né? Como é que eles veem você? Então, tira essa ansiedade, coloca certeza, coloca fé, coloca entusiasmo. Entusiasmo é Deus dentro, coloca isso dentro de você, entendeu? Se você é homem e você é homossexual, igual, de repente você sofre muito preconceito, muito bullying, entendeu, das pessoas, entendeu? E eu não estou aqui para julgar você, eu nunca vou julgar você por nada, porque eu não tenho esse poder. Biblicamente falando, nenhum homem pode julgar nenhum outro homem. Biblicamente falando, o que eu tenho que fazer como dever, como filho de Deus e acredito no amor dele, é amar você.
Porque está escrito lá, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então eu amo você. Não é porque eu estou aqui para fazer. Você já comprou o curso, né? Para que eu vou ficar aqui passando a mão na sua cabeça? Então eu não estou falando isso da boca para fora. Estou falando de coração, entendeu? É a sua opção, é o que você quer para a tua vida. Eu não tenho nada a ver com isso. O meu papel é te amar, como você é. E se você é mulher, imagina só. Você veio do ventre de outra mulher. Olha o poder que isso é. E do teu ventre, se já veio algum filho, alguma filha, olha o poder que você tem dentro de você. Olha o poder que foi dado a você como mulher. Você pode conceber a vida. Então por que você vai ficar com medo de um negocinho desse aqui? Isso aqui é só uma barra. Entendeu? Dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Nada mais que isso. Entendeu? E é papel. Proporciona momentos lindos, maravilhosos. Você comer o bom e do melhor dessa terra. Você fazer viagens inesquecíveis e maravilhosas com a tua família. Mas enfim. E você de repente não tem pai nem mãe. De repente você foi criado por alguém, um tio, um primo. E você tem eles como referência. Então, dá também para eles esse orgulho, entendeu? Porque querendo ou não, nós seres humanos, a gente tende a querer dar orgulho para as pessoas que a gente ama. A gente tende a querer dar orgulho para essas pessoas. Então, vamos fazer sempre o melhor, tá? Por isso que eu falo sempre, tira a ansiedade, coloca certeza dentro de você. Se você é mulher e é homossexual também, ok. Se você é mulher e você não quer ter filhos, é opção sua. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu posso te falar é que o quê? Você nasceu para vencer. Você nasceu para ter sucesso. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para comer o melhor dessa terra. Você nasceu para poder ir onde você quer. No restaurante onde você sempre olha, nas fotos, no YouTube, na revista, no Face. Você pode comer aquilo sim. Porque dinheiro é papel. Dinheiro você conquista. Dinheiro você vai conquistar. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas você tem que tirar a ansiedade de você, o medo. O medo, ele paralisa. E para você que é cristão e cristã, independente da sua posição, opção sexual, etc e tal, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, e nem tenho esse poder, e nem quero ter esse poder de julgamento, quem tem é só Deus. O que eu posso te falar é o que? Se você coloca ansiedade e você coloca o medo, você fala para você mesmo e para Deus que você não tem fé. Uma pessoa que tem fé não tem medo. Davi foi lá enfrentar o Golias, né? Sem medo. Porque ele tinha certeza de que o Deus dele poderia trazer para ele a vitória. Ele foi e conseguiu. Davi, no seu reinado. Quem que era Davi? Quem sabe aí, né? Davi era um menininho camponês, que nem os pais dele davam valor para ele. De repente você tá aí assim, tá pensando, mas eu queria que a minha mãe, ou quem me criou, minha família desse valor para mim, porque... E aí? Davi, ninguém colocava fé nele, não. Para quem sabe, né? Para quem já leu sobre isso, quem não leu e quiser procurar, é muito interessante. Porque mesmo que você não seja cristão, você vai ver algo que realmente aconteceu, entendeu? De alguém que todo mundo desdenhava. Ninguém dava valor para Davi. E Davi, Deus olhou para ele e falou assim, você vai ser um rei dos reis, entendeu? E mesma coisa com você. Mesma coisa é com você. Só que você tem que ter fé, tirar o medo e colocar certeza no teu coração. Entendeu? Também tem outra passagem, né? Lembra daquele irmão que nenhum irmão gostava dele por inveja? Jogaram ele lá num buraco, deram como morto. O que ele virou? A referência do Egito. Entendeu? Grande, maioral. E sempre humilde também, né? Você tem que ter humildade. Não é que você vai ganhar dinheiro aqui, ou fazer lá $1.000 por dia e vai olhar para as pessoas e ficar assim, eu sou o cara, eu sou a mina, eu sou melhor que vocês têm que trabalhar o mês inteiro aí para ganhar um salário e eu vou lá e clico lá e já ganho. Aí é soberba, vaidade, ego. Você vai se destruir com o tempo. Entendeu? Então ter fé, não ter medo, nunca ter vaidade e nunca colocar o ego acima.
Sempre entender que toda riqueza vem de Deus, entendeu? Tudo que você conquista vem de Deus. A tua sabedoria que você adquire é Deus que deixa você ter. Se você não é cristão e ateu, eu entendo e ok, né? Tem muito ateu que eu conheço que é muito mais amoroso e muito mais fiel do que muito cristão. E os ateus, né, no geral, acreditam muito na força do universo, da força que vem lá, né, do cosmos. Também e funciona porque eu já estudei essa lei também, de que se você tem a soberba e tem a vaidade e tem ego, você tende a se destruir. Então, mesmo que você não seja cristão ou acredite em Deus, você sabe que se você colocar a vaidade ou o ego acima, você se destrói. E se você é cristão, você sabe disso também. Ama o teu próximo, viva, coma do bom e do melhor dessa vida porque você nasceu para isso. Você pode ser muito mais próspero do que você imagina, entendeu? Então, essa técnica de M5 é para você ter a sua liberdade financeira e você pode falar para outras pessoas que está quebrando aí, sabe? Que está perdendo dinheiro, que está acreditando em indicadores milagrosos, de você ir lá e falar para eles, olha, eu conheci uma técnica aí que eu adquiri, que ela é muito simples, muito fácil. Se eu conseguir, você também consegue. Para de quebrar, para de dar dinheiro para esses gurus aí que cobram R$ 2.000 para ensinar uma coisa muito simples, entendeu? Tem uma técnica que é só R$ 100. Ah, mas aí o teu colega, tua colega pode falar assim, esse cara tá vendendo, por que ele não dá então? Porque esse cara, ele entende de neurociência. E se ele dá, a gente não valoriza, a gente não vai estudar. E como eu paguei R$ 100, eu cobro dele. Eu vou lá no Insta dele e falo pra ele, cara, não entendi isso aqui. Eu vou no e-mail dele e cobro ele. Entendeu? E quando você paga, você sente mais a vontade em perguntar, em reclamar, entendeu? E é isso, por isso que é os R$ 100. Mas os R$ 100 aqui é irrisórios, entendeu? Perto do que você vai ganhar, do que você pode ganhar e do que você vai de fato ganhar, não é nada, né? Eu já recebo no meu e-mail e no meu Insta, no direct, entradas lá de R$ 300, entendeu? Lá faz tempo já. Então, já pagou. Só que, o que é o legal de você ter pago os R$ 100? Você que já ganhou seus R$ 500, R$ 1.000 aí que eu recebo diariamente. O legal é que você na tua mente tem lá cravado. Eu paguei, então eu posso reclamar. Porque a gente tem esse gatilho. A gente tem um gatilho que se alguém deu pra mim, eu não vou reclamar, né? O cara me deu, né? Eu não vou reclamar não. Não, eu paguei. Então eu posso reclamar. Por isso que eu coloco R$ 100 e ninguém entende, né? Porque você pode reclamar, entendeu? Quanto mais você reclama pra mim, quanto mais você pergunta pra mim, mais certeza eu tenho que você vai conseguir trilhar o caminho do sucesso. Porque eu percebo que você tá ali, ó, tá estudando, entendeu? Você tá pagando aquele preço ali, não o preço de pagar os R$ 100, que não é nada. É o preço de falar, eu vou vencer, cara, eu vou vencer, entendeu? E você vai vencer, eu tenho certeza disso. Continua estudando, continua praticando, que o teu sucesso é certeza absoluta. E não é porque eu estou falando, é porque Deus, ele age na tua vida, ok? Um grande abraço e muito, mas muito sucesso na sua vida. E até as próximas videoaulas, que vai ter mais videoaulas de indicadores, de como você poder ver melhor isso aqui. Eu vou trazer, tem muito mais coisa que você não faz ideia. Tem muito mais coisa e você não faz ideia. E o meu prazer é passar para você, para que você tenha sucesso e coloque muito dinheiro no teu bolso. Um grande abraço, fica com Deus e novamente, e sempre, sucesso!